Lotação e fugas. Sistema prisional do Amazonas entra em discussão na Assembleia Legislativa. Orçamento estadual de 2014 voltado para a área de ciência e tecnologia é tema de audiência pública. E na edição do Alean Notícias de hoje você também vai ver. Deputado Chico Preto protocola a representação no Ministério Público Federal e pede a instauração de inquérito para apurar a conduta da Anatel. E ainda, moradores do conjunto Viver Melhor fazem denúncias ao deputado Sidney Leite. Boa noite. O sistema prisional do Amazonas está com um excedente de mais de 100% do limite de vagas ofertadas nas cadeias públicas. Com a superlotação, as fugas e rebeliões são constantes. Na Assembleia, o assunto entrou em pauta e reuniu autoridades durante a audiência pública proposta pelo deputado Luiz Castro. Dados da Secretaria de Justiça e de Direitos Humanos apontam que, em 2012, o Amazonas possuía mais de 7 mil presos, dos quais quase 5 mil encontravam-se reclusos em Manaus. Pelo menos 2 dos 4 presídios para presos provisórios da capital estão superlotados, é o que tem afirmado órgãos ligados ao setor. Em audiência pública na Assembleia, se discutiu o excesso de lotação nos presídios do Amazonas. Segundo o representante do Grupo de Monitoramento Carcerário, muitas das vezes a causa da superlotação está ligada à falta de condições dentro do presídio para o cumprimento da pena. Temos visto que, em alguns casos, o problema de lotação ele se avoluma com a falta de condições dentro do presídio para o cumprimento da pena, que vai desde a falta do espaço físico até o problema de dignidade no cumprimento da pena, onde faltam coisas básicas que vão desde produtos de higiene pessoal até espaço físico dentro da cela. Para o Conselheiro Nacional dos Direitos Humanos, Renato de Almeida, é preciso que haja um diálogo entre o governo e a sociedade civil, junto com o judiciário, para que possam encontrar uma solução para o problema dos presídios. Se você for fazer uma entrevista com a maioria dos presos, ele tem as mesmas respostas. Por que está aqui dentro? Eles respondem, porque aqui dentro é melhor do que lá fora. Então, se não tiver uma situação que junta os ministérios do Trabalho, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e o próprio Ministério da Justiça, dando educação e trabalho a esses presos quando vêm aqui fora para entregar à sociedade, e a sociedade também poder acolhê-los, né, sem discriminação e com respeito, eu acho que com certeza não estariam lotados os presídios. No Amazonas, a quantidade de presos nos sistemas prisionais já ultrapassa 100% das vagas. Só para se ter uma ideia, em todo o estado, das mais de 3 mil vagas existentes, os presídios já possuem 8 mil internos. Em Manaus, a situação não é diferente. Das mais de 2 mil vagas, só de internos, a capital possui mais de 5 mil, o que corresponde a 99% de excedente. Grande parte das pessoas presas aqui em Manaus são presos provisórios, e grande parte desses presos provisórios, no final do processo, eles vão ter direito a uma pena alternativa. Então, se eles vão ter direito a uma pena alternativa no final, por que responder ao processo preso? O gestor do sistema prisional ele tem que se preocupar em gerenciar todos esses conflitos apresentados, principalmente no que tange a superlotação. Uma vez que não é um problema que pode ser resolvido de imediato pela própria Sejus ou pelo Poder Executivo, uma vez que as pessoas privadas de liberdade só podem entrar no sistema prisional, sair ou serem transferidas por ordem de um juiz. E isso aí já tem a participação direta, então, do Poder Judiciário. É preciso que esses sistemas se comuniquem para que se encontre uma solução rápida para toda essa problemática que vem realmente tomando conta do cenário atual no Amazonas e no Brasil. Um dos pontos também discutidos na audiência foi a questão das fugas e rebeliões nos presídios. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, só em 2012, 554 presos fugiram das penitenciárias em Manaus. A Assembleia Legislativa tem o dever de se assenhorar dos dados, de compreender o que está acontecendo e ajudar a construir uma política mais eficiente. Não se trata apenas de aumentar a capacidade dos presídios, mas de diminuir o número de presos provisórios, de melhorar os trabalhos de ressocialização, de linkar tudo isso com um trabalho de prevenção e de definir uma política de gestão mais organizada, mais eficiente para o sistema penitenciário. Para Luiz Castro, a partir dessas discussões, espera-se que a Justiça possa avaliar de forma mais célere os condenados que nunca foram definitivamente julgados.
E na esfera federal, a Lei de Execução Penal está no processo de discussão para que possa ser alterada. Outro assunto que gerou polêmica no Senado foi a aprovação do relatório sobre o Plano Nacional de Educação. Essas e outras notícias agora no Bancada Parlamentar com a jornalista Adriana Araújo. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar de hoje. A redução do número de detentos por cela, plano de educação para presos e incentivos a penas alternativas. Esses são alguns dos temas que fazem parte do anteprojeto elaborado pela Comissão de Juristas, encarregada de realizar estudos e propor a atualização da Lei de Execução Penal. O texto foi lido na última sexta-feira pela relatora, a secretária de Justiça e Cidadania e Direitos Humanos do Paraná, Maria Tereza Gomes. A atualização da Lei de Execução Penal em vigor há 28 anos pode ajudar a mudar a realidade atual do sistema prisional. Entre os assuntos discutidos pelos juristas estão a superlotação das prisões e problemas como racionamento de água, comida estragada e falta de medicamentos. Nos 7 meses de funcionamento da comissão, também foram debatidas a possibilidade de extinção do alvará de soltura, a duração de prisão preventiva, a criação de um rol de medidas alternativas e novas regras para as saídas temporárias dos presos. Entre as novidades, o texto do anteprojeto traz um limite de lotação para cada penitenciária, facilita a obtenção de regime aberto aos presos mais antigos e fixa novas regras para as saídas temporárias. O sistema prisional do Amazonas é um dos que mais preocupam no país. O estado possui 4.218 presos excedentes. A população carcerária acima do limite corresponde a 111% dos detentos. Há 8.029 detidos nas unidades prisionais do estado e apenas 3.811 vagas. Os dados são da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. O senador pelo PMDB, Eduardo Braga, líder do governo no Senado, declarou-se indignado com o procedimento da Comissão de Educação em audiência pública realizada na última quarta-feira, quando foi aprovado o relatório sobre o Plano Nacional de Educação. Segundo Eduardo Braga, a audiência durou 2 minutos com a presença de apenas 2 senadores e o projeto foi aprovado sem a leitura do relatório e sem esclarecimento das alterações efetuadas no texto. O senador apelou à mesa do Senado para que se posicione diante da situação que considerou inusitada, tendo em vista a importância da matéria para a educação. Ele lembrou que o Plano Nacional de Educação ensejou longos debates e foi aprovado por ampla margem nas comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição, Justiça e Cidadania. E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que poderá ampliar a parceria com o governo cubano para atingir a meta de 13 mil médicos inscritos no programa Mais Médicos até março de 2014. Mais detalhes com o repórter Caio Rodrigues. O comentário foi feito pelo ministro Alexandre Padilha durante evento em comemoração ao Dia Mundial de Combate à AIDS no Rio de Janeiro. Segundo o ministro, todos os municípios que requisitarem médicos serão atendidos e, caso necessário, a parceria com Cuba será ampliada para completar o quadro. Segundo o IBGE, a região norte possui o índice de 0,98 médicos a cada 100 mil habitantes. Este é o pior índice do país, enquanto a média ideal seria de 2,5 profissionais. No Amazonas, a proporção é de 2,04 médicos a cada 100 mil habitantes, porém, 93,1% atuam na capital. A terceira fase do programa está com inscrições abertas para brasileiros que se formaram no exterior até o dia 9 de dezembro e os estrangeiros podem aderir ao programa até o dia 13. O governo federal espera a adesão de 13 mil profissionais até março de 2014. O Congresso Nacional promulgou na última quinta-feira a Emenda Constitucional 76, que acaba com as votações secretas nos processos de cassação de deputados e senadores e no exame de vetos presidenciais. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada em setembro deste ano pela Câmara dos Deputados e proibia o voto secreto em qualquer deliberação do Legislativo brasileiro. Depois de aprovada a PEC do voto secreto ainda no mês de setembro, os senadores decidiram fatiar o texto em 2 partes. Assim, a parte da proposta não acatada pelo Senado voltará para análise da Câmara na forma de outra PEC. A Emenda Constitucional 76 não prevê o voto aberto para a escolha de autoridades, que é uma função exclusiva do Senado Federal. Nas eleições das mesas diretoras das 2 casas e em deliberações das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das câmaras de vereadores, para o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves,
Ao aprovar o voto aberto para cassações de mandatos e para análise de vetos presidenciais, o Congresso caminha ao encontro dos anseios do povo brasileiro, que foi às ruas em junho, clamando por melhores serviços públicos, mas também por mais ética na vida pública. O presidente da Câmara ainda comentou que a mesa deve apresentar um projeto de resolução para adaptar o regime interno à emenda constitucional do voto aberto. E o Bancada Parlamentar fica por aqui, mas na próxima semana eu volto com mais informações sobre o cenário político do Amazonas e também do Brasil. Eu espero você. Até lá. Discutir os recursos do orçamento estadual voltados para a ciência e tecnologia no Amazonas para 2014. Esse foi o foco de uma audiência pública realizada na Assembleia, promovida pelo presidente da Comissão de CIT da Casa, deputado José Ricardo. O parlamentar destacou que os investimentos na área são fundamentais para o desenvolvimento da biodiversidade amazônica, uma possível alternativa econômica ao polo industrial de Manaus. A previsão da Lei Orçamentária Anual para 2014 de 14 bilhões de reais. Deste montante, 120 milhões estão destinados para a área de ciência e tecnologia, o que representa 0,89% do total do orçamento. A informação foi debatida em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa. O secretário adjunto da SECT afirmou que os investimentos da pasta seguem as diretrizes do Plano Plurianual. O foco tem sido popularizar a ciência e apoio à pesquisa por meio do aumento da qualidade da pós-graduação no Estado. Ele vê com bons olhos o engajamento de parlamentares no setor e a possibilidade de apresentação de emendas orçamentárias. Isso é extremamente importante, né? Porque como a gente está falando da construção de uma política pública, né? Essa interseção com essa casa, com o Poder Legislativo, ela é extremamente importante para que a gente possa diversificar a ação da ciência e tecnologia. Destaca aqui o papel da comissão presidida pelo deputado Zé Ricardo, a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela tem contribuído grandemente nesse processo de construção da política pública, né? E no caso específico das emendas, é importante porque existem algumas ações que os recursos destinados para elas são prioritariamente recursos que são de emendas parlamentares, né? Então, os deputados estando motivados também para essa área e vendo que a ciência e tecnologia melhora a qualidade de vida das pessoas, como eu falei, eu acho que é uma contribuição muito grande. Primeiro, de divulgação, de informação dos produtos de ciência e tecnologia que são viáveis e sustentáveis a longo prazo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? E o próprio empenho, né, que essa casa já tem dado com a população para a melhoria da qualidade de vida do estado do Amazonas como um todo. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa, deputado José Ricardo, afirma que a demanda do setor no estado é alta. Para atender de forma eficiente, o parlamentar sugere o aumento no repasse governamental para o setor. A gente tem várias instituições federais, estaduais, importantes, fazendo um bom trabalho, várias instituições de ensino, mas todas sempre reclamam, falta recursos. Então nós precisamos avaliar esse orçamento que o Estado está oferecendo para essa área. E uma outra observação é de que o Estado não está investindo todo o valor orçado. Ou seja, nos últimos 5 anos, nós fizemos um levantamento, você tem um orçamento de um valor, mas na prática o que está sendo investido é menor. Então queremos saber por parte do Estado o que está acontecendo. Se é a Secretaria de Fazenda que não libera, se é falta de projetos, por que não se investe todo o recurso previsto no orçamento para a área de ciência e tecnologia. Hoje, pelo orçamento, é menos de 1% a previsão de gasto com ciência e tecnologia nessa área de pesquisa. Precisamos ampliar. Inclusive, no orçamento, na lei que nós temos hoje, na lei maior, que seria a Constituição do Estado, tem uma previsão de 1% da arrecadação líquida. Eu estou com um projeto nesta casa para dobrar esse percentual, para ser 2%. E com isso a gente tem uma projeção de 160 a 190 milhões de reais todo ano em ciência e tecnologia. Esse é um desafio, dobrar o recurso. Por outro lado, também o desafio é fazer com que esse recurso orçado realmente seja executado, que é isso que importa mais. Realmente seja transformado em pesquisa, que por sua vez se transforme em benefício para a população. Também participaram da audiência pública o FAM, Embrapa, INPA, Fiocruz e Comando Militar da Amazônia. Deputado Chico Preto protocola a representação no MPF para apurar a conduta da Anatel. E mais, moradores do conjunto Viver Melhor fazem denúncias ao deputado Sidney Leite. Essas e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no
no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. O presidente da Comissão de Gestão e Serviços Públicos da ALEAN, deputado Chico Preto, protocolou representação no Ministério Público Federal, solicitando a instauração de inquérito para apurar conduta da Anatel. De acordo com o parlamentar, houve o descumprimento de obrigações de contrato do Plano de Universalização e das operadoras Oi e Embratel no interior do Amazonas. Entre os problemas identificados que comprovam o descaso ao plano de universalização das telecomunicações estão a má prestação do serviço de telefones públicos, mais conhecidos como orelhões, e a falta de postos de serviços de multifacilidades nas cooperativas rurais para facilitar o acesso à comunicação, desde ligações telefônicas ao serviço de internet. Por conta destes e de outros problemas, o presidente da Comissão de Gestão e Serviços Públicos da ALEAN, deputado Chico Preto, protocolou representação no Ministério Público Federal solicitando instauração de inquérito contra a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e as operadoras Oi e Embratel. A investigação irá preparar uma ação civil para verificar a iniciativa do Estado em implementar políticas para o setor de telecomunicações no interior do Amazonas. De acordo com o deputado Chico Preto, a iniciativa também servirá para uma ação de improbidade contra a gerência de universalização, responsáveis da Anatel e das concessionárias de telefonia. O parlamentar destacou que o objetivo do inquérito é apurar responsabilidades e disse ainda que a Anatel não fiscaliza o cumprimento de contratos das operadoras. No período de 10 anos, a média do rendimento do trabalhador amazonense dobrou. A diferença entre as rendas médias dos homens e das mulheres também diminuiu. A pesquisa foi feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A síntese de indicadores sociais do IBGE divulgou que o rendimento médio do pessoal ocupado acima de 16 anos no Amazonas passou dos pouco mais de R$ 560 em 2002 para quase R$ 1.200 em 2012. Enquanto isso, a diferença da renda média dos homens e das mulheres diminuiu significativamente nesses 10 anos. Em 2012, o rendimento médio das mulheres ocupadas de 16 anos ou mais era equivalente a 74,5% do rendimento dos homens. Agora, essa relação passou a ser de 85%. A renda média das mulheres era de R$ 465,10 em 2002. Já em 2012, saltou para R$ 1.061. Já os homens saiu de R$ 623,80 para R$ 1.250. Deputado Cabo Maciel anuncia a implantação do programa Ronda no Bairro no município de Humaitá. E mais, moradores do Conjunto Viver Melhor fazem denúncias ao deputado Sidney Leite. Veja no resumo de notícias. Deputado Cabo Maciel anuncia a confirmação pelo governo do estado que a partir do dia 7 de dezembro, o programa Ronda no Bairro começará a operar em Humaitá, localizado a 675 quilômetros de Manaus. O parlamentar destaca que o município está na rota do tráfico de drogas e armas, conforme registro divulgado pela Polícia Militar do Amazonas. Deputado Sidney Leite reuniu-se no último fim de semana com moradores do Conjunto Viver Melhor. Entre as reivindicações apresentadas ao parlamentar estão o pedido de isenção sobre a taxa de lixo, melhorias no sinal de celular e também na segurança do local. A Escola do Legislativo oferece aos servidores da Assembleia novos cursos, com início ainda esta semana. Língua portuguesa, elaboração de licitações, gerenciamento de projetos e apresentação em PowerPoint são os cursos da grade. No programa de hoje, você vai conhecer o site Trânsito Manaus, que tem dicas de tráfego, mobilidade urbana e notícias relacionadas à locomoção pela cidade. Conecte-se! Sem dúvida, um dos problemas mais comuns nas grandes cidades é o trânsito. Quem tem carro enfrenta os problemas diários de engarrafamento. Quem depende do transporte coletivo se depara com a falta de informação nas paradas de ônibus, espera demorada em filas enormes
e a superlotação do transporte. Pensando nisso, surgiu o site Trânsito Manaus, com informações atualizadas que podem ajudá-lo a se deslocar de um ponto ao outro da cidade. Já na página inicial, você tem acesso às principais notícias relacionadas ao assunto, como pavimentação de ruas, audiências públicas e paralisações no transporte coletivo. No lado esquerdo da tela, você pode dar a sua opinião participando das enquetes oferecidas pelo site. Clicando no banner Ônibus Manaus, você será direcionado a uma página em que poderá obter informações acerca do transporte coletivo, como ônibus que passa em uma determinada avenida ou lugar e saber o percurso de uma determinada linha. Também há a possibilidade de saber qual ônibus utilizar para se deslocar de um bairro para o outro. Ao clicar em Testes e Simulados, você será direcionado para a página do Detran, onde poderá treinar para provas teóricas do exame da primeira habilitação e reciclagem. Há também material de estudo sobre direção defensiva e primeiros socorros. Em dicas de segurança, há informações sobre uma série de cuidados que devem ser adotados pelos motoristas nas estradas, como manutenção preventiva, álcool e fadiga, alta velocidade, distância segura, ultrapassagem, cinto de segurança, crianças no carro, bagagem e pedestres. O usuário que deseja encaminhar solicitações às secretarias relacionadas ao trânsito deverá se cadastrar no site. A partir do login, você passa a acompanhar o status de suas solicitações. Em ranking, o internauta confere quais as secretarias mais solicitadas e os problemas mais comuns enfrentados no trânsito. Já ao clicar em Os Mais, os internautas que fizeram reclamações às secretarias relacionadas ao trânsito têm um feedback de suas solicitações e podem classificar o status como positivo ou negativo. Há no canto superior direito uma caixa de busca, em que você pode digitar e encontrar as notícias de seu interesse. Gostou? Quer conhecer um pouco mais? Basta digitar www.transitomanaus.com.br ou acessar através das redes sociais como Twitter e Facebook. Conecte-se! Uma mostra cultural de 3 países de origem hispânica foi realizada no Centro Técnico da Assembleia Legislativa. A iniciativa foi de alunos do curso de Língua Espanhola que estudam na casa. Espanha, Venezuela, Peru e Brasil. Esses foram os países homenageados durante a segunda Feira Hispânica realizada na Assembleia Legislativa. As salas do Centro Técnico transformaram-se em uma pequena amostra da história e gastronomia de cada país. Uma oportunidade para provar ceviche e paella. Já o hall foi palco para apresentações musicais preparadas pelos próprios alunos, que não se intimidaram até mesmo em dar entrevista em espanhol. Muito bem, pero que eu aprendi muito mesmo. Ainda está em começo, né? Mas já deu para aprender um pouquinho. No lado histórico fica a lembrança da época colonial e a importância de valorizar a cultura típica sul-americana, em especial no Amazonas. No período áureo da borracha, a cultura era toda importada da Europa. Você pode observar aqui nos quadros que nós mostramos, a roupa, as comidas, tudo era valorizado, supervalorizado, enquanto que a cultura local ela era oprimida. Então foi um período muito longo de culturas europeias infiltradas nas nossas raízes e o povo ficou sem identidade e isso até os dias de hoje está sendo resgatado. Você pode observar que até os dias de hoje o indígena ele luta para ter direitos. A diretora da Escola do Legislativo destaca a importância desse intercâmbio cultural proporcionado pela Feira Hispânica. Para nós é muito importante esse envolvimento de todos os alunos que passaram o ano todo se esforçando, se empenhando dentro do idioma espanhol e agora tem a oportunidade de mostrar não só um pouco do que aprenderam, né, dentro da língua hispânica. Muitos falam hoje somente o espanhol, né, dentro desse evento, para ver essa interação da língua, né, com o dia a dia deles. A Feira Hispânica deve ser realizada anualmente no final de cada período letivo. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Dia 2 de dezembro.
Às 9 horas, o deputado José Ricardo faz reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia para discutir e apresentar sugestões ao orçamento de 2014, no mini plenário Natanael Rodrigues. O deputado Luiz Castro realiza audiência pública para discutir sobre as atuais condições do sistema prisional no Amazonas. O evento será às 2 horas da tarde, no plenário Rui Araújo. Dia 3 de dezembro. Deputada Conceição Sampaio faz reunião de fórum sobre o enfrentamento à violência contra a mulher no mini plenário Bete Aziz, às 9 horas. Dia 3. Deputado Arthur Bisneto realiza sessão especial para a entrega do título de cidadão do Amazonas ao empresário Ronaldo Tiradentes, no plenário Rui Araújo, a partir das 11 horas da manhã. E ainda, deputado Sidney Leite faz sessão especial em homenagem aos 50 anos de experiência que Paulo Freire realizou em Angicos, no Rio Grande do Norte, às 3 horas no plenário Rui Araújo. Dia 4 de dezembro. Deputado Marcelo Ramos entrega título de cidadão do Amazonas ao comunicólogo José Joaquim Marques Marinho, em sessão especial realizada no plenário Rui Araújo, a partir das 11 horas da manhã. Já o deputado Sidney Leite participa de sessão especial da entrega da Medalha do Mérito Legislativo e Educacional, professor Inês de Vasconcelos Dias, no plenário Rui Araújo, às 3 horas da tarde. Dia 5 de dezembro. No mini plenário Natanael Rodrigues, o deputado Marcelo Ramos, presidente da Comissão de Transporte, realiza reunião sobre a 7ª deliberação do projeto de lei 264/12, a partir das 10 horas da manhã. O deputado Chico Preto, por meio da Comissão de Gestão e Serviços Públicos, participa de reunião para debater a convocação de aprovados no último concurso do TJM, às 11 horas da manhã, na sala de reuniões da Alean. Dia 6. Em audiência, deputado Marcos Rota, por meio da Comissão de Defesa do Consumidor, fala sobre o curso de férias da Universidade de Itairi, no mini plenário Bete Aziz, às 9 horas da manhã. E ainda, o deputado Chico Preto faz homenagem ao Dia do Extensionista Rural em sessão especial no plenário Rui Araújo, às 10 horas da manhã. E veja agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Sistema prisional do Amazonas entra em debate na Casa Legislativa. A audiência discute sobre o orçamento estadual de 2014 voltado para a área de ciência e tecnologia. E mais, Chico Preto protocola a representação no MPF para apurar a conduta da Anatel. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Esta edição também estará disponível no YouTube no canal Alean. Uma ótima noite para você e até amanhã.